Bom dia, igreja! Opa, o ensaio foi ótimo. Bom dia, igreja! Bom dia! Ei, coisa boa! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém! Que alegria estar aqui, um privilégio imenso e uma baita responsabilidade, né? Estar no lugar do meu irmão sócio. Algumas pessoas acham que ele é mais bonito que eu. A minha esposa não acha. E isso é o que importa. Eu quero saber se tem alguém que nos visita aqui nessa manhã. Levante uma das suas mãos. Quem nos visita? Amém. Pode continuar com sua mão levantada, porque nós vamos dar um presente para você. Você vai receber um presente da nossa comunidade e também um abraço. Quem está aí do lado aí, por favor, dê um abraço. Diga o quanto você é bem-vindo aqui neste lugar. Como é importante a sua presença aqui conosco. Antes de iniciar a mensagem de hoje, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu quero apresentar as pessoas mais importantes na minha vida depois de Jesus. Cadê elas? Mara e Alice fugiram do meu radar aqui, ó. Já fugiu, porque ela sabe que eu faço isso. Agora ela está nessa regra aí de fugir na hora do chamado. Por favor, levante-se de pé, porque contrariando o que o irmão disse, a mulher mais linda do mundo é aquela. É aquela ali. Por favor, Alice, levante também que você vai passar vergonha junto com sua mãe. Alice, nossa filha, 12 anos. Estamos casados há 17 anos. Me chamo Alex, sou um dos pastores da nossa igreja. E é com muita alegria que faço parte desta mesa de pastores, desta igreja tão acolhedora, de uma igreja bíblica, uma igreja que tem a preocupação de olhar para o ser humano de uma forma holística no todo, a fim de dar o devido cuidado, o acolhimento e a atenção que Jesus nos ensina a dar. Nós não fazemos nada daquilo que nós queremos. Sabiamente o irmão disse, se for esperar de nós, meu irmão, é só notícia triste. Mas graças ao Senhor, pela misericórdia dele que nos alcançou, nós conseguimos dar e dar com muita alegria. É uma alegria imensa estar aqui, como eu já disse, mas quero deixar que fique bem enfatizado. E o tema da minha mensagem de hoje é: não é o fim. Esse é o tema da mensagem de hoje. E a partir deste tema, eu quero conversar com vocês na perspectiva de algo que todos nós estamos passando, ou, sem querer profetizar o caos na sua vida, certamente passaremos, que é o sofrimento. Eu acredito muito que alguns que estão aqui entre nós e nos assistindo online, estão vivendo algum tipo de sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional. E muito provavelmente também, durante este episódio, alguém, um irmão abençoado, deve ter chegado para você e dito assim: querido, querida, fique tranquilo, porque no fim vai dar tudo certo. E se não deu certo, é porque ainda não? Exatamente. É porque ainda não chegou ao fim. De certa forma, a vontade para quem está no sofrimento é sair aquele balão assim, né? Nossa, por que você não some? Porque no momento, quem está vivendo o caos, ele tem dificuldade, inclusive, de entender a noção e ter a noção do tempo. Porque o tempo de quem está no sofrimento é diferente de quem está na alegria. A pessoa, ela chega na unidade hospitalar com febre, com dor de dente, ou sei lá o que, com qualquer tipo de dor, porque se não tivesse também não iria a uma unidade hospitalar, e ela chega no balcão, faz a ficha, e a moça fala para ele assim: olha, você precisa aguardar 5 minutos, que eu já te chamo para fazer a triagem. Dali 2 minutos, essa pessoa levanta e vai ao balcão: quando vocês vão me chamar? Já estou há mais de 1 hora esperando. E essa queixa, ela é válida. Por que ela é válida? Porque o tempo da pessoa que está com dor, em sofrimento, ele é totalmente diferente de quem está numa condição normal. E o sofrimento, ele não escolhe pessoas. Todo mundo vai passar.
Não tem um ser que não vai passar por uma espécie de sofrimento. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser crente, pode ser descrente. Vai passar por alguma situação, uma situação de crises emocionais, crises existenciais, algumas feridas da alma, algumas questões físicas mesmo. O fato é, vai passar por sofrimento. A nossa história, ela é repleta de lágrimas e meio sofrimento. Se você pegar a história humana, quantas guerras, quantas perseguições, quantas pragas, quantas pestes. E aí, não muito distante, passamos por um episódio agora de pandemia. E esse episódio, agora nós estamos colhendo uma onda do quê? Uma onda gigante de ansiedade e depressão. Doenças da alma, psicológico moído, estralhaçado, por conta de situações que levam o ser humano ao sofrimento. E talvez a sua pergunta a Deus, no meio de tudo isso que talvez você esteja vivendo é: Deus, por que sofremos tanto? Por que peregrinamos nessa vida em sofrimento? E eu quero dizer para você que a resposta está de bate-pronto ali na Bíblia, porque a resposta é: não foi assim desde o princípio. Não foi assim. Então o pecado acabou com todo o negócio, com toda a beleza da criação do ser humano, mas ainda assim Ele mesmo providenciou o escape para tudo isso. E nós precisamos encarar na nossa fé cristã que o sofrimento, ele é compatível com amadurecimento. Então, logo o sofrimento, ele promove algo em nós, ele amadurece a nossa fé, ele tem um sentido específico, e nós precisamos entender um pouco disso, para passar por ele. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, ele ressalta isso que eu acabei de dizer para você, diz assim, para que nós venhamos a considerar motivo de grande alegria. Olha que interessante, é um motivo de grande alegria, passar por diversas provações. Por quê? Porque a prova da fé produz esperança, e a fé cristã, ela tem o caminho, o propósito, nos ensina a ressignificar a dor e o sofrimento, e do sofrimento ele vai sair humilhação, rendição e santificação. Dito essa pequena abertura, que acredito precisar ser importante para o que iremos conversar, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no texto que está ali em Marcos capítulo 14, e aí nós vamos discorrer alguns versículos do capítulo 14, e também do capítulo 15, se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, porque o texto vai ser projetado aqui na tela, e você pode acompanhar junto comigo. Marcos, capítulo 14, nós leremos os versos 32 a 34a, 65, e o capítulo 15, do 16 a 20. Quem achou, diz: achei. Opa, quem não achou, diga: espere-me. Opa, estou esperando, fique tranquilo, fique em paz, amém? Marcos capítulo 14, verso 32 ao 34a, diz assim a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Agora avançaremos para o versículo 65, que diz assim: puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram de bofetadas. E eu convido você agora a avançar para o capítulo 15, e nós leremos a partir do 16.
capítulo 15, Marcos 15, avance uma folha aí. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça, com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecidos, despiram-lhes a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Que a palavra do Senhor penetre a nossa alma nesta manhã, e traga o alívio necessário, a partir daquele que nos amou primeiro, em nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Queridos, vou rapidamente sobrevoar para contextualizar o que está acontecendo aqui. O Evangelho de Marcos, ele é dinâmico, é curto, tem apenas 16 capítulos, então dá para, hoje mesmo, sendo uma sentada, ler todo esse livro importante. João Marcos era intérprete de Pedro. Pedro então entrega para ele os relatos e ele escreve. Muito provavelmente ele está no capítulo 14 descrito mesmo, quando ali no Getsemane tem um relato de um jovem que foge quase nu. Muito provavelmente esse é João Marcos, que relata toda essa história. É escrito por volta de 65 a 70 anos depois de Cristo, num período ali de Roma complexo, onde Nero estava totalmente enlouquecido e começa a exterminar os cristãos, começa a matar, queimado todos os cristãos, literalmente põe fogo em Roma. E dentre todos esses que estão sendo mortos ali, está dois importantes nomes da igreja. Quem são? Pedro e Paulo. O Evangelho de Marcos, ele tem a preocupação diferente de Mateus, que apresenta toda a sua genealogia, ele é direto ao assunto, ele quer apresentar ali para o gentio romano um Jesus como o servo sofredor. E dos capítulos 10 ao 15 é onde o livro chega ao seu clímax. No 14 para frente, onde lemos, é onde Jesus caminha para o Getsemane, e é importante lembrar toda a situação que estava ali, pois ele sabia o que iria passar. E ali no Getsemane é apresentado a plenitude da humanidade de Jesus, quando ele sente realmente tudo aquilo que viria por ele. E ele começa como ele mesmo relata: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele faz questão não de ignorar essa dor, daqui a pouco chegaremos lá, mas sim de relatar o que está sentindo, e dessa forma demonstra total a sua humanidade. A propósito, estava prestes a passar pelo maior sofrimento de tortura humana. E o que é pior, sem ter feito nada. Mas mesmo assim, de que forma que ele vai para todo este projeto de Deus para salvar a humanidade? Calado, quieto, suportando todas as dores, por amor de cada um de nós, que hoje estamos aqui. Após ser levado preso, ele vai levado ali primeiramente ao Sinédrio, para ser interrogado por quem? Pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos da cidade. O que era o Sinédrio? Era o Supremo Tribunal Religioso Judaico. Então ali, os mestres da lei se reuniam para definir todas as questões, e eles já estavam há um tempo tramando a prender Jesus, porque estava avançando muito a sua popularidade.
seus milagres, seus feitos, a forma de ensinar estava tomando proporções, e o povo estava começando, os mestres da lei começaram a se sentir ameaçados. O sistema estava sendo, de alguma forma, ameaçado. E ali, por estes homens, judeus, ele é julgado e humilhado. Avançando mais um pouco, aí nós já entramos ali no capítulo 15, ele saindo desse julgamento, ele é entregue aí a questão do julgamento romano. Porque uma das acusações era que ele era o rei, e aí, meu irmão, o rei é César. E aí vai ter problema aqui. Então toda essa conspiração é feita, e ele é levado. Então do 15, nós temos aqui a questão mais crítica da vida de Jesus, que é o caminho para a crucificação. Após Jesus ser condenado, ele é levado para onde? Para o pretório. O que é o pretório? Pretório é onde o exército, a questão da legalidade romana era executada. Então, passou pelo sinédrio, humilhado, esbofeteado, pelo seu próprio povo, foi para o Império Romano, também condenado, e ali é realizado, acredito eu, que uma das maiores torturas que um homem pode suportar. O filme Paixão de Cristo retrata um pouco do que foi a cena. Alguns judeus, teólogos, dizem que aquela cena da crucificação do filme Paixão de Cristo, ela chega a ser parecida ao que Jesus sofreu. E quantos aqui já viram a cena, sabe que não tem como a lágrima não cair. O texto diz que para este julgamento foi levado um destacamento de soldados. Um destacamento de soldados é cerca de 600 homens. Ou seja, Jesus virou ali um espetáculo de horrores. Mas ainda assim, Jesus passou por 3 ambientes, e é sobre isso que eu quero me atentar com vocês nos próximos minutos. O Getsemane, a angústia da alma, o pretório, a humilhação pública, e por fim, a cruz, o sofrimento físico, mas o Redentor. E nós veremos como em cada um desses ambientes de dor, Jesus nos ensina a se apropriar do sofrimento, para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança no Pai. Então, se você gosta de anotar, está aí o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. O Getsemane revela que o sofrimento não é a ausência de Deus, mas o lugar onde Ele mais se revela. Jesus, ele sabia exatamente o que viria sobre ele. Ele tinha total conhecimento e noção. A propósito, Getsemane significa prensa de azeite. Ou seja, põe lá as azeitonas e torce, vai moendo, até extrair o azeite puro. E foi literalmente o sentimento e o que a alma de Jesus naquele lugar estava passando. Sofrimento de angústia de tal monta, que diz que ele soa sangue. Se você conseguir imaginar na sua cabeça o que pode fazer, que grau de tensão, de pressão emocional uma pessoa está vivendo para chegar a esse nível. E ele, dentro desse momento, o que ele decide? Falar com o Pai. Ele chama os amigos, porque ele reconhece a sua fragilidade humana, porque era completamente homem. Chama os amigos para fazer o quê?
intercede por mim aqui, a coisa tá difícil. Vou passar por um caminho estreito. E ele vai orar com o Pai. Ele conhecia o peso da cruz que o aguardava. Ele sabia exatamente, e ainda assim, ele vai falar com o Pai. Ele não procura outras formas, ele não procura outro caminho, ele sabe que esse é o caminho que o Pai tinha para ele, e desse caminho ele não vai retroceder. O que ele quer é: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É para passar, vamos passar. Ele tem esse tempo de íntima comunhão com o Pai. No Getsemane é onde a humanidade se dobra diante da divindade. É onde a humanidade se quebranta totalmente, se curva diante do Pai. Onde a alma de Jesus se angustia e ele se expressa seu profundo sofrimento. E ele vai expressar com quem esse profundo sofrimento? Com o seu Pai. É isso que ele faz. Olha, de fato eu não estou preparado, mas chegou o momento, vou ter que passar. E ele vai ter esse diálogo, e ali é onde Jesus nos mostra, nos ensina, que fé, meus queridos, não tem nada a ver com negar o sofrimento, mas encontrar Deus dentro dele. Não vai adiantar, querido, você negar que está doendo. Não vai adiantar você fingir uma demência, de falar assim, não, isso aqui, esquece. Não, você vai tentar esquecer, mas o problema, o sofrimento, não vai deixar você esquecer. Então, se nós estamos nesse movimento de luta e fuga contra algo que está aplacando a minha alma, a minha também intimidade com Deus, por que não me entrego a Ele, permito sentir tudo isso, como foi o que Jesus nos ensina a fazer, para que a partir deste movimento eu encontre Deus no meio dessa situação. Foi também onde ele encontra força espiritual para permanecer fiel ao projeto. Imagine a cena. Imagine todo o sofrimento a qual ele já sabia que ia passar, dentro de uma cultura a qual ele conhecia a espécie de humilhação, a exposição da cruz, além dos açoites. E açoite, meu irmão, na época romana o pessoal era meio sem piedade. Um açoite, 45 chibatadas na frente, 42 atrás, acho que é uma coisa assim. Um açoite. Extrapolaram com Cristo Jesus. Então, ele faz o quê? Ele busca refrigério, ele busca apoio, ele busca no Pai força para sobressair, para a partir desse sofrimento, melhorar ainda mais a íntima comunhão com o Pai. O sofrimento, ele não é o fim da fé. O sofrimento é o lugar onde a fé se torna ainda mais verdadeira. Falei aqui com homens na sexta-feira. Buscar por ajuda, falar dos teus sofrimentos, das suas necessidades, da importância de ter alguém do lado para compartilhar algo, não é sinal de fraqueza, não. Isso é um sinal de amadurecimento. É sinal de uma pessoa que entendeu que a partir de Jesus, nós precisamos uns dos outros. É uma oportunidade que nós temos por meio do sofrimento, como disse Tiago, edificar ainda mais a fé que temos em Cristo Jesus. Talvez o Getsemane da sua vida seja um luto, talvez seja uma ansiedade, uma depressão, talvez um divórcio, sei lá, uma rejeição, ou um sentimento literal de se sentir abandonado, de solidão, e você no meio disso tem se perguntado, onde está Deus nisso tudo?
que parece que não me vê, parece que está isento da situação que eu estou passando, eu quero te dizer que Ele está aí. Ele não se ausenta da sua dor, Ele se aproxima por meio dela. Se tem uma coisa que o sofrimento, logo de cara, promove na vida do crente, é fazer com que ele se aproxime do Pai. A pessoa começa e desponta na vida, as coisas começam a dar certo, e antes era aquele cara vibrante na fé, ia na igreja de segunda a segunda e tal, entregava o panfleto e dava o copo d'água. As coisas começaram a melhorar e tal, papapá, daqui a pouco começou a reduzir as idas na igreja, começou a reduzir seus ministérios, começou um domingo sim, um domingo não. Aí quando a tempestade volta, para onde esse camarada volta? Para os braços do Pai, quietinho, manso, sereno. Senhor, me ajuda. E sabe o que o Senhor vai fazer? Como sempre fez, estender a mão e lhe ajudar. Portanto, não desperdice um sofrimento de sua vida, porque é no solo da agonia que nascem as orações mais profundas. É durante esse tempo de angústia e dor que a sua alma revela realmente o Deus que você serve. É no meio das lágrimas, no meio dos sussurros da madrugada, que Deus responde às suas orações dizendo: ei, 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 eu estou aqui, e tudo isso vai passar. E aqui eu caminho para o segundo ponto. Como cada um dos ambientes de dor, Jesus nos ensina a se apropriar do sofrimento, para fortalecer nossa fé e esperança no Pai. O pretório mostra que o sofrimento não define quem somos, mas ele revela quem Deus é em nós. Ele não define. Uma tropa formada por 600 homens. Então, ali nós estamos diante de um cenário de horror, numa plateia de sanguinários torturadores. Os soldados zombam de Jesus, escarnecem Jesus, de uma forma irônica, constroem uma coroa de espinhos, e o saudam como: salve Rei dos Judeus, desconhecendo totalmente diante de quem eles estavam. A cena é de humilhação, total humilhação, mas o que parecia uma zombaria, esse ato deles fazendo e falando: salve o Rei dos Judeus, mal sabiam eles que eles estavam coroando o Rei dos Reis. Diante dessa cena trágica, enquanto o mundo ria, e o céu se silenciava, diante de um amor que não desistiu de nós, amou e amou até o fim. Olha o que o texto diz: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e se reuniram toda a tropa, vestiram-no Jesus com um manto de púrpura e teceram uma coroa de espinhos sobre ele. Quantas vezes a dor profunda do sofrimento não tentou roubar a nossa identidade em Cristo Jesus? Quantas vezes nós pensamos em desistir, pensando que Deus não ouvia as nossas orações, porque as portas não se abriam, e os céus permaneciam fechados, e aquela alma cada vez mais angustiada, dentro de você, naquele quarto secreto, onde só você vê, o sofrimento que o mundo usa para te envergonhar, Deus vai usar para te transformar, meu querido.
É isso que Deus vai fazer. No meio desse vale, no meio de toda a dor, existe um processo que seus olhos não estão conseguindo enxergar, sua mente não está conseguindo imaginar, mas Deus está trabalhando. Amém. Em você, por você, para que a glória dele se manifeste. E é por isso que precisamos nos apropriar do texto de Tiago e falar assim: eu tenho tamanha alegria disso que eu estou passando, porque eu sei que além de promover algo maior em mim, eu sei que pessoas que estão ao meu redor vão reconhecer Cristo em mim por meio de tudo isso, porque eu vou decidir também não desfalecer no meio do caminho, e ainda que me falte forças, pernas, eu irei pedir por socorro para um irmão da fé, para me ajudar naquilo que for preciso. Quantas vezes o sofrimento te fez esquecer, pelo menos por um instante, de Deus, e tentar resolver as coisas pela força do teu braço, buscar por caminhos que erroneamente te levavam ainda mais para lugares mais profundos de dor. E em todo esse momento eu quero te dizer que o papai continua sussurrando no teu ouvido: você continua sendo meu filho e nada pode mudar isso. Amém. Absolutamente nada. Quem nos separará do amor de Cristo? O pretório representa todos os momentos em que somos ridicularizados, feridos, desvalorizados. Quantas vezes não passamos por esse tipo de situação? Sentimos que não somos nada nessa terra, não temos serventia para nada, as pessoas nos escanteiam, ninguém me chama para lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo em todo o teu sofrimento, e isso vai passar. Ele vai passar, em nome de Jesus, ele vai passar. Terceiro ponto, a cruz. A cruz nos ensina que o sofrimento é o caminho da cura e salvação. Marcos capítulo 15, verso 20, então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. A cruz era um símbolo de maldição, extrema vergonha e exposição. A cruz era para pessoas que cometeram crimes complexos, e ficava ali como um sinal para as outras pessoas. E na cruz estava o nosso rei, que nada fez a não ser nos amar. Ele, a partir desse ato, ele transforma, porque ele tem poder de transformar as coisas. Ele transforma aquilo que era um símbolo de maldição, aquilo que era um símbolo de vergonha, aquilo que era um símbolo de humilhação, ele transforma agora num símbolo de esperança. A partir de agora, nós podemos, no meio de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta lágrima, de tanta angústia, erguer os teus olhos, olhar para a cruz que está vazia e lembrar: o meu Redentor suportou por mim. E é por meio dele, e é com ele, e é por ele, que eu suportarei e passarei por este vale. O que era um lugar de fim. A cruz era o fim. Era a morte. Era o fim do ser.
Jesus transforma isso num lugar de recomeço. A cruz é um símbolo de recomeço. Está difícil? Olhe para a cruz e recomece. Caiu, olhe para a cruz e levante, tente outra vez. Não tenha medo de recomeçar, porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Olhe para a cruz. Lembre-se do que o Rei fez por você. Lembre-se do que Ele suportou, o sofrimento que Ele suportou na sua totalidade, para que eu e você tenhamos uma vida, e uma vida abundante, a partir e por meio único e exclusivo dEle. Na cruz o sofrimento foi atravessado pelo amor. A dor não foi negada, não, a dor foi sentida na sua integralidade, só que ela foi redimida. Na cruz o sofrimento se torna caminho, e o caminho leva à salvação eterna da nossa alma. E se tem algo que nós precisamos nos preocupar, se tem uma decisão importante, que todo ser humano, enquanto aqui na terra, vai precisar tomar, é aonde ele vai passar a eternidade. Não vai ter ninguém para decidir por ele. Ele vai ter a oportunidade dele, ele vai ter o encontro, ele vai ter o choque, ele vai ter o confronto, e ele vai precisar decidir aonde ele quer passar a tua eternidade. Jesus abre o caminho, e ele diz que ele é o caminho, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. E Ele faz tudo isso por amor a cada um de nós. A libertação não acontece quando o sofrimento desaparece, não, porque vai haver sofrimento, vai haver dor, que pode ser que ela te persiga. Eu não quero aqui ser pessimista na sua vida, mas isso aqui não vai definir quem você é diante de Deus. Isso aqui não vai deixar com que você levante pela manhã, erga os seus olhos, levante-se para o olhar da cruz e diz assim: obrigado, Jesus. Porque não é o sofrimento, não é a dor, não é isso quem nos define. Mas quando Cristo habitar sobre toda esse peso de dor, de angústia, aí as coisas vão ficar mais leves. Quando você entrega a sua dor a Ele, essa dor ela deixa de ser prisão, e a partir dessa dor ela se torna um caminho de graça, um caminho de amor, um caminho de redenção, um caminho que cura, um caminho que liberta. Então não desperdice sua dor, caminho de aprendizagem, de amadurecimento e por fim de salvação. Então, se hoje existe uma cruz diante de você, não fuja dela. Não fuja dela. A cruz que você carrega pode ser o seu instrumento de cura. Pode ser um instrumento que Deus está forjando em você para algo que Ele tem preparado para que você avance e alcance pessoas para o teu reino. Porque Cristo, anote bem isso daí, Cristo já transformou todo o seu sofrimento em vitória em Cristo Jesus. Amém. Não existe sequer uma lágrima que Deus desperdiça. Não existe. Rapaz, esse relógio está errado. Estou caminhando para o fim. Tenham mais alguns minutinhos comigo, por favor. Jesus passou pelo Getsemane, passou pelo pretório onde foi humilhado, e no Calvário foi crucificado. Foi nesses ambientes que Jesus transitou, num ambiente de dor.
Só que nenhum desses lugares, nenhum desses ambientes teve a última palavra. Nenhum desses ambientes teve a última palavra. Sabe qual foi a última palavra, meus queridos? Sabe qual foi a última palavra? A última palavra foi: Ele ressuscitou. Aleluia. Essa foi a última palavra. Foi essa a última palavra. No terceiro dia Ele ressuscita. E tudo aquilo que havia sido profetizado sobre Ele estava sendo cumprido. E Ele ressuscita e Ele peregrina ainda na terra, para fazer com que as pessoas, para reforçar aquilo que Ele falou, a ensinar, a reforçar a questão do amor, a mostrar as suas chagas, a se permitir ser tocado, a perdoar quem o tinha abandonado, a trazer restauração para um povo que estava totalmente desiludido, e promover a partir daí esperança. É isso que o Espírito Santo quer gerar hoje em nós. Uma restauração emocional, uma restauração física, espiritual, um recomeço, uma entrega. Talvez esteja afastado, talvez você esteja no movimento meio que, poxa, eu estou meio desanimado com isso, com aquilo, as coisas não estão indo bem para mim e tal. Mas eu quero te dizer que se você está aqui nesta manhã, é porque Deus tem um recado para você. Eu não desisti de você. Em nenhum momento Ele promete ausência de dor. Em nenhum momento. O que Ele promete é: toda a dor que você passar, eu estarei contigo nela. É isso que eu prometo. Aonde quer que você esteja, você pode abrir a sua boca e você falar com total convicção: eu não estou só. O mesmo Jesus que chorou no Getsemane, que foi ferido no pretório e crucificado no Calvário, é o mesmo que hoje estende a sua mão e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É sobre isso. É sobre essa graça. É sobre esse amor incondicional. É sobre esse acesso e a oportunidade que você tem de decidir por este caminho. E se você está aqui nesta manhã e foi alcançado de alguma forma, não somente por essa palavra, mas por uma sequência de fatos, de acontecimentos que você entende que é de Deus, tem um cartão aí na sua frente. Você decide por Jesus, você assinala esse cartão. Se você quer fazer parte dessa nossa comunidade, você preenche esse cartão, e ao sair você entrega ali, que alguém vai fazer contato com você. Não sai daqui sem tomar a sua decisão por Jesus. Não sai daqui sem se entregar a Cristo, em se prostrar diante da cruz e ser absolutamente alcançado por esse amor. Você pode transformar seu sofrimento em semente de libertação, porque quem se entrega ao amor de Cristo nunca mais sofre sozinho. Nunca mais. Sentiu que é hora de um recomeço, é hora de uma entrega, realmente quer entregar sua vida para Jesus, ou está disposto a voltar aos caminhos do Senhor, voltar àquela fé? Eu te convido a sair do seu lugar e a se prostrar diante desse altar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos ensinar, ó Deus, a aproveitar todo o sofrimento como uma semente de esperança para nos aproximar de Ti.
Te agradecemos por perdoar os nossos pecados e nos ensinar, ó Deus, a passar por todo este vale na certeza de que o Senhor está conosco. E que esta palavra, ó Deus, venha trazer cura para os que estão cansados, sobrecarregados e abatidos nesta manhã. Que eles saiam deste lugar, ó Deus, totalmente em paz, curados para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça tão maravilhosa do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje, durante toda essa semana e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço quem está ao seu lado e diz: Deus te abençoe.